Olá! Se no século XX as guerras foram pelo petróleo, tudo indica que no século XXI as guerras serão pelo domínio da água. Goiás viveu nos últimos meses a pior seca da história. O nível do rio Meia Ponte ficou abaixo do nível de captação. Faltou água na capital, faltou água em Aparecida de Goiânia, foi preciso racionamento. O governador chegou a decretar situação de emergência. Mas por que um país tão rico, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, já sofre com a falta de água? Crise hídrica é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre crise hídrica, o programa Opinião tem a honra de receber aqui no estúdio o presidente do CREA, Francisco Almeida. Muito obrigada, Francisco. Obrigado pelo convite. Obrigada também a Jales Fontoura, presidente da Saneago, para participar desse debate. Muito obrigada. E também o deputado Wagner Siqueira, do PMDB, ele que é membro da Comissão do Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa e ele que deu essa sugestão maravilhosa aqui para a gente. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Bom, e a gente já vai começar logo com o presidente da Saneago, né? O problema do racionamento, por enquanto, está resolvido, presidente? Não, hoje nós temos água em todo o estado, porque São Pedro chegou finalmente, depois de um certo atraso, mas veio. Mas conseguiu aumentar o nível? Conseguiu. Não, hoje nós temos. Hoje só existe racionamento em Brasília. Ontem eu estive lá no Corumbá 4, olhando essas obras lá do Corumbá 4, e o presidente da CAES falou: infelizmente nós ainda não temos solução. Em Goiás não. Porque em Goiás, 98% da população nunca faltou água, para 98%. Então a questão foram os 2%, com vamos dizer, a característica que 2%, quando falta água, e são 110 mil pessoas no caso da Saneago, quando falta água é pior do que faltar energia. Então, esse 2% que tiveram falhas de água, e muito localizadas, especialmente no Meia Ponte, deram uma dimensão na maior crise hídrica em décadas que o Estado está vivendo, que são muito, a gente aprendeu muito com essa lição, porque a gente tem a solução Mauro Borges, né, o complexo Mauro Borges está pronto, ele tem água para atender Goiânia, a grande Goiânia inteira. A questão agora é a água bruta que existe, a água tratada que existe do João Leite, chegar às casas onde hoje é o Meia Ponte. E a questão do Meia Ponte E por que durante essa crise, presidente, não foi ligado o sistema Mauro Borges? Graças a Deus ele foi ligado. O sistema Mauro Borges, ele foi antecipado em 10 dias, começou com 500 mil litros por segundo, depois foi para 750 e agora vai para 1.000. Ele chegou em que bairros? 96 bairros, por exemplo, aquela região ali do Negão de Lima, Guanabara, são 96 bairros já foram atendidos imediatamente por ele. Essa foi a sorte, porque senão, com a redução do Meia Ponte de 2.300 litros por segundo para 800 litros por segundo, nós íamos ter uma crise igual a Brasília. Ela foi evitada pelo Mauro Borges, mas essa integração das bacias do João Leite e do Meia Ponte, ela é feita aos poucos, né? E essa região que só é servida hoje pelo Meia Ponte tem que ser, à medida que as adutoras, as interligações foram sendo executadas, ele vai resolver o problema. Esse é o nosso drama. Acabou a crise da água da televisão, mas começa internamente o grande desafio que é fazer esse investimento para fazer a água do João Leite chegar em Aparecida. Isso que eu ia perguntar ao senhor, porque as chuvas vieram e as pessoas acham que está tudo resolvido e não, precisa fazer essa ligação. Então, aos outros, quantos bairros ainda que precisam? Não, nós vamos ter que integrar as duas bacias. Então, esses anéis, aliás, o sistema de Goiânia, ele é muito, muito bem feito, sabe? É uma das grandes obras da engenharia goiana. São anéis de água, ao contrário de Brasília, por exemplo, que são distintos, né? Agora, no caso de Goiás, nós temos que aumentar esses anéis para poder a água vir de qualquer origem, seja João Leite ou seja Meia Ponte, e ela chegue nas casas. Então, esse desafio, nós vamos ter que agora fazer, por exemplo, o Cascalho, ali na Praça do Cruzeiro, onde tem até uma unidade da Saneago, fazer ali um booster, tem outro booster ali perto do CRER,
tem ligações que depois do Serrinha para ligar para Aparecida, ali passando pelo Parque Amazônia. Enfim, as obras começam agora, quer dizer, terminada essa fase de 2017, nós temos que nos concentrar toda a força da engenharia da Saneago. Nós somos 165 engenheiros lá trabalhando intensamente para poder levar, não deixar repetir esses 2%, é necessidade essencial, não repetir o ano que vem, e também foram 19, das 226 cidades da Saneago, 19 tiveram problema de falhas. Então temos que trabalhar para o ano que vem para evitar também. Acho que foi no estado inteiro, né? A gente fala de Goiânia porque a gente vive aqui, mas foi o estado inteiro sofrendo com a falta d'água. O presidente da Saneago, Francisco, disse que foi uma lição para todos nós, né? Há muitos anos não acontecia isso, né? Foi a pior crise da história. Do ponto de vista da engenharia, é preciso muito para interligar esses dois sistemas? Sim, nós precisamos pensar não só nos próximos 2 anos, 4 anos, mas nos próximos 20 anos. O sistema João Leite já está pronto, a maior obra que teve de engenharia do estado de Goiás e ultimamente foi o sistema João Leite, mas nós precisamos complementar. O recurso em torno de 20 bilhões de reais, que nós estamos em situação difícil. 20 bilhões para fazer toda essa interligação da água. Toda a ligação para toda Goiânia ser beneficiada nesses próximos 30 anos. E hoje nós estamos atravessando um momento difícil, precisa da compreensão e a colaboração, apesar dos deputados federais, para colocar emenda parlamentar, para que nos próximos anos possamos, como diz o engenheiro Jales, dar continuidade nesse serviço e daqui talvez, não sei, Jales, mas daqui 8 anos ou 9 anos, todo o sistema esteja tudo funcionando. Mas tem algumas ações de curto prazo para ser realizadas. Nós não podemos fazer acumulação na bacia do Meia Ponte, porque a área de várzea, o impacto ambiental é terrível. Então tem uma realidade, porque o Meia Ponte não tem acumulação, ela é só captação. E para isso, nós vamos ter que tomar algumas, junto com a Saneago, para ser cima, algumas providências de curto, médio e longo prazo. Os agricultores tiveram as licenças ambientais para fazer plantios antes dessa crise. Tem pivô lá, tem outros tipos de irrigação que gastam muita água. Nesse momento de crise, não sabemos como vai ser a Saneago, junto com a CECIM, vai ter de fazer reunião, fazer um planejamento estratégico, de tomar certas medidas de proibir captação de água a partir de maio ou junho de pivô central. Porque vai dar problema de novo. Né, tem muita captação de água, de irrigação por aspersão e de pivô central, que gasta muita água. Talvez, com estudos, junto com a sociedade, junto com o CREA, nós podemos fazer alguns estudos de paulativamente diminuir a captação para pivô central para o sistema de gotejamento. Que é mais ou menos 20% de consumo, que não vai prejudicar ninguém. Então, é necessário a Assembleia, viu, deputado Wagner, participar dessa discussão aí, porque não é só Goiânia, e outros, como o Charles falou, outros municípios têm, da questão da preservação da nascente, fazer a questão da conservação dessa microbacia, precisa implantar essa microbacia e de conservar as nascentes para que possa elevar o lençol freático e as minas começarem a fornecer água de novo. Agora então, o duro, né, Francisco, deputado, vai ser convencer os produtores, os fazendeiros em trocar um pivô de irrigação por um sistema de gotejamento. Mas tem que haver essa conscientização, porque senão esse problema vai continuar, né? A palavra do deputado. Luciana, primeiro eu queria aqui agradecer ao Francisco, certo? O presidente do CREA, por todas as intervenções ao longo desses anos que ele tem estado à frente ao CREA. Francisco, eu tenho um reconhecimento que várias intervenções públicas por parte da Prefeitura, Estado e a própria União têm sido advindas de ações do CREA, de fiscalizações do CREA. Então eu reconheço a importância do CREA para a sociedade. Quero também falar, Luciana, sobre a melhoria de gestão que a Saneago sofreu com a ida do Dr. Jales para lá. A Saneago é um ponto ainda complicado, que a questão da água é uma questão complicada, mas o meu reconhecimento por ser de um partido de oposição, a honestidade e a qualidade de gestão empregada nesse atual momento pela Saneago na gestão do Jales. Algumas coisas me preocupam, Luciano, assim, abrindo um pouco mais a discussão. Primeiro, nós vivemos um aquífero. Aqui nós estamos em cima de um aquífero Guarani. A gente
todas essas... É o maior do Brasil. Exatamente. Todas essas bacias de captação, seja ela Meio Ponte, Ribeirão João Leite, se elas tiverem no mundo atual, com tantas mudanças de temperatura, climáticas, como fonte única de recolocação à chuva, ela é complicada. Então nós, enquanto poder público, temos que pensar como é que nós vamos reabastecer, certo? Que a água infiltre no solo para voltar para esses lençóis. Aí já vem o problema que é a falta de drenagem, né? E aqui, vamos falar da própria Assembleia. Talvez nós sejamos um prédio de 10 mil metros quadrados, que talvez a gente não tenha 200 metros permeáveis. Sim. A Praça Cívica, né? Você pegar aquele universo da Praça Cívica, qual é o exemplo que nós, poder público, estamos fazendo? Se essa água cair no asfalto, correr para o bueiro e for para o rio, ela vai encher o negócio, vai encher a represa, mas não vai encher a capacidade de recomposição da empresa, da represa. A outra questão que eu acho de extrema importância, Luciana, é que é uma questão que eu acredito que o Dr. Jales tem atacado de forma muito preocupada, porque eu conheço, e ele é o tipo de político que não vive de política. Ele é um empresário bem sucedido, um homem de sucesso, e eu conheço ele é um grande companheiro do meu pai de uma vida. Conheço o seu caráter, então eu tenho muita tranquilidade para falar isso. Né? A Saneago, hoje, a empresa Saneago, né, nós temos hoje apenas 30%, eu posso até ser corrigido aqui, mas cerca de 30% apenas do nosso esgoto é tratado. Então hoje o maior poluidor do nosso maior rio, Manancial Meia Ponte, é a própria Saneago. Né? E eu acho que a questão da irrigação, ela tem que ser vista de uma maneira um pouco mais abrangente também. Porque toda vez que você fechar um pivô central, você vai ter que desmatar mais área para produzir. Porque aquela área irrigada, ela é 3, 4 vezes mais produtiva do que uma área de sequeiro. Mas, sem dúvida, o ser humano ele vai ter que ser sempre uma prioridade. Mas eu acho que primeiro nós temos que cortar todas aquelas captações ilegais, né, que talvez sejam muitas. Eu vi números... Ligação clandestina. Né? E para depois a gente ver como é que a gente vai fazer, uma vez que esse produtor rural tem uma outorga, tem uma licença concedida pelo poder público, que tem o direito de conceder, falar, você pode usar, ele não pode chegar ali e trancar o investimento, aquilo ali tem. Então, assim, é claro, o ser humano volta a falar, é uma prioridade. Claro. Vamos mudar para pivô, para gotejamento? Como isso vai ser? Vai ser criado uma linha de crédito, a gente também não pode desabastecer, fornecer água e faltar alimento. Né? A gente tem que fazer uma coisa de uma forma muito bem pensada, aberta, para a gente falar de lençol freático, falar de investimentos, falar de lançamento de efluentes, de irrigação, bacias, que já é uma lei criar a bacia do Meia Ponte, que eu já vi em entrevistas do Dr. Jales, dizendo ele mesmo defendendo que era uma lei que, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos, que traz o CREA para dentro da discussão, traz a sociedade civil, traz os irrigantes para a discussão. Todos nós somos responsáveis. Que é fundamental para se resolver esse problema. Bom, e o deputado falou uma coisa super importante, que é a questão do aquecimento global, que tudo tem a ver, a diminuição das chuvas contribuíram para essa seca, tudo está interligado. A gente vai continuar falando sobre crise hídrica daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os
softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema crise hídrica. O estado de Goiás passou por uma das piores secas das últimas décadas. As chuvas voltaram, só que o problema não está resolvido, não. A gente está recebendo aqui especialistas no assunto. Jales Fontoura, que é o presidente da Saniago, Francisco Almeida, que é o presidente do CREA, e o deputado Wagner Siqueira, do PMDB, ele que é membro da Comissão do Meio Ambiente e um defensor da natureza. A gente conhece bem o trabalho dele à frente da Comurc também. Antes da gente continuar falando sobre a seca, né, a crise que afetou o Brasil inteiro, vamos mostrar uma reportagem feita pela minha colega Edrisa sobre a importância da água e as consequências que podem acontecer se ela não for preservada. Água, um bem precioso. Utilizamos esta riqueza natural todos os dias para cozinhar, lavar as mãos, matar a sede. A falta de água é a maior ameaça ambiental do planeta. O Brasil concentra em torno de 12% da água doce do mundo. Goiás é conhecido como o berço das águas. Mesmo assim, precisamos pensar no futuro. Nós estamos na barragem do Ribeirão João Leite. A barragem foi construída para abastecer a população de Goiânia e Aparecida de Goiânia e tem uma capacidade de armazenamento de 130 bilhões de litros de água, numa área de 1.040 hectares. Nós temos um sistema produtivo de água, um sistema produtor de água, que é o Mauro Borges, que tem aí já uma capacidade instalada de prover água, para a população da região metropolitana até 2040. Então, é claro que nós não podemos parar nessa questão. A gente precisa ir adiante para que não falte água em nenhum local do estado de Goiás. Mas nós temos, por exemplo, dentro do estado de Goiás, o Distrito Federal, que está decretando uma crise hídrica e que já esteve em reunião conosco, com o governo de Goiás, para discutir um planejamento para que não falte água em Brasília. Então, essa é uma questão que está dentro do nosso estado. Para que não falte água em Goiás, a Cecima tem desenvolvido programas a médio e longo prazo, entre eles o Programa Produtor de Água. A Delegacia do Meio Ambiente também está lutando para que a crise da água não chegue em Goiás. O delegado Luciano Carvalho mostra satisfeito um relatório com 200 nascentes recuperadas do Rio Meia Ponte. Nós focamos em especial a água, começando pela recuperação das nascentes. Hoje nós temos em torno de 5.000 nascentes recuperadas no estado de Goiás. Só aqui da bacia do Meia Ponte, a montante de Goiânia, temos em torno de 200 nascentes prontas. Aquelas que estavam degradadas, destruídas, alteradas, hoje já estão cercadas, isoladas. Em muitos casos, fizemos o plantio, mas a maioria, inclusive, nós sugerimos para o produtor rural que basta cercar as nascentes porque recupera. Obedecendo aí a legislação, ou 50 metros, ou 100 metros, depende também aí de cada localidade. De qualquer forma, eu vejo que tivemos um ganho ambiental muito grande, mas tem que haver uma preocupação constante. São bilhões de litros de água, mas para que essa água continue chegando na sua casa todos os dias, você precisa utilizá-la
de forma consciente. Bom, tá aí. Você viu a reportagem, né, sobre a importância da preservação, o que pode acontecer com a gente. Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, a bacia aqui do Rio Araguaia, o aquífero Guarani, né, que fica abaixo aqui do Centro-Oeste, pode sim acabar se não houver esses cuidados, né, Jales? Essa importância não é só sua, nem minha, é de todos nós, todos precisamos da água. A gente precisa de observar que mudou, as coisas mudaram. E hoje nós estamos vivendo uma situação que já existe em muitos países do mundo, na Europa, na Ásia, em qualquer... quem vai à Califórnia, por exemplo, a chuva é 200 milímetros por ano. Nossa, aqui é 1.500 milímetros. Então, e por que que tem? Não deveria ser assim. Pois é a cultura. Para a gente, água era igual ar. Você não pensa que vai faltar para respirar assim. Então, água é assim. De repente, as coisas mudaram. 90% das pessoas em Goiás hoje moram nas cidades. A água é o mesmo, a quantidade é a mesma, só que a gente concentrou e hoje, por exemplo, não tem um recurso da cisterna. Nós temos uma pesquisa muito importante agora, no meio da crise, sobre a Saneago, e a gente perguntou, o que é que você pensa se não for Saneago? O que é que você quer para servir sua 50% das pessoas falam, tem que ser Saneago mesmo. E 42% das pessoas cisterna. Não é municipalizar, não é terceira, é cisterna. É saudade do tempo antigo. Vocês furavam a cisterna e tinha água boa, limpa. Hoje, o lençol freático de Goiânia todo é contaminado. Coliforme fecal, é todo contaminado. Essa água de cisterna, por exemplo, na capital, não pode ser usada de maneira nenhuma para beber. Nem Anápolis, e nem situações, cidades de concentração. Então, ao lado tem a fossa, isso aí agora virou, acabou essa possibilidade. Então, tem que ser água, eu acho... E o presidente da CREA estava comentando, tem que ser mais adequado a esse modelo que nós temos da Saneago, tem escala, tem expertise, tem conhecimento, pode fazer bem feito, e a gente tem que fazer universalizar a água e o esgoto. Esse teste desse ano, terrível, com essa falta d'água histórica, para nós, para a engenharia, é um preciosíssimo investimento, oportunidade de pensar, refletir. 98% das pessoas tiveram água, mas os 2% têm que ter água também. Claro. Então, esse é o nosso desafio. O planejamento, a engenharia goiana se superou com esse Mauro Borges. Essa obra realmente foi feita por empresa de planejamento goiana, executada por empresa goiana. Ela tem água para a Goiânia inteira. Até então, que hoje, ano? Tem essa estimativa? Para muitos anos, para décadas. Então, nós temos água, 4 mil litros por segundo no primeiro momento, 8 mil no segundo. Para você ter uma ideia, hoje, a Grande Goiânia consome 4.500 litros por segundo. Então, ali é grande. O Meia Ponte continuará sendo importante. Nós vamos ter que trabalhar o Meia Ponte em novas características, como foi muito bem colocado pelo Francisco. Então, nós diminuir os pivôs, né? Porque ele seca, né? Vai secar. A evolução da irrigação, antigamente era o rego d'água. Metade ficava ao longo do caminho do rego, até chegar na lavoura. Hoje é o pivô, também é um gastador de água muito forte. Agora temos alternativas. Lá em Israel, por exemplo, só se usa gotejamento. A gente não vê, eu conheço a Califórnia inteira, não existe pivô lá não, é só gotejamento com muito cuidado. Então, e funciona? Funciona muito bem. Então, a tecnologia tem respostas, a questão agora é conversar. O Meia Ponte, que nasce em Itaúsu, passa em Goiânia e vai até para o Paranaíba, ele é um bom teste. É o rio que agora não tem água para servir a todos os interesses de consumo humano e consumo de pivôs para a agricultura, tem que combinar, né? Tem que fazer um acerto. Algumas represas, tem uma série de ideias que já estão sendo trabalhadas. E a partir de Goiânia, o esgoto, que é seríssimo, esse problema é tão sério quanto a água. E o lançamento de esgoto também no Meia Ponte entristece a gente. E vai até a represa do Rochedo. Então, esse rio é até um modelo para a gente criar uma solução, uma alternativa de harmonia entre o meio ambiente, a água, para o consumo agrícola, industrial, né, porque tem a Raiz, por exemplo, em Nerópolis, essa água, né, confinamentos, etc. E
ao consumo humano, que é prioritário. Então, é um desafio muito bom para unir, não é só Saneago, Unicesima, prefeituras, todos os órgãos de poder de polícia, tem que ser uma política que vai se multiplicar para o estado inteiro no futuro. E o Francisco estava falando que é um problema de todos, né, Francisco? Sim. E no caso o CREA, ele vê essa questão futurística mesmo, porque esse ano foi uma lição, né, que a gente sofreu, mas o que eu vejo, Francisco, é que todos vão ter que cortar na carne, sim, né? O produtor vai ter que diminuir o uso, a dona de casa tem que parar de lavar a calçada, né, com a mangueira. Então todos têm que ter essa conscientização. Bom, nós tivemos agora, ontem, lá no CREA, discutindo a questão que está aqui na Assembleia, né, o CODEMET, né, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, que envolve 20 municípios. É importante que a Assembleia vote, que analise bem, para que haja esse compromisso que o Jardim falou, da toda a região metropolitana. Eu tenho empresa, alguns funcionários meus não moram em Goiânia. Está morando mais afastado no região metropolitana, que tem ação direta da Saneago também. Então, esse assunto tem que ser comprometido não só com a população de Goiânia, mas com a população de toda a região metropolitana de Goiânia. E toda a região metropolitana precisa do quê? Primeiramente, precisa de um planejamento. Desse planejamento, precisa pensar o quê? Na parte de recarga hídrica. Isso tudo depende o quê? De que façam um conselho, que reúna os prefeitos, que ninguém quer interferir na administração, mas eles têm de compartilhar os problemas também. E esse Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que está sendo analisado aqui na Assembleia, é importante para ver a parte do saneamento e meio ambiente que está proposto aí, nessa discussão desse plano diretor. E esse plano diretor tem que ter algumas coisas de recarga hídrica. Claro. A recarga hídrica precisa ser implementada e que é cobrada, tem alguns municípios já. Só para entender, Francisco, a recarga hídrica, no caso, é a chuva e o que mais? Sim, o que é só recarga chuva, hídrica? Né? Os loteamentos precisam ter, no mínimo, uma parte que não seja permeável. Aqui em Goiânia, a nossa lei é de 15%. Esse 15%, segundo os técnicos, é ideal para dar manutenção de água para o lençol freático. Mas a população, né, chega, pega o habitus aqui na Prefeitura de Goiânia, daqui uma semana cimenta tudo. Pois é. E o compromisso? Então precisa o quê? Tem umas leis mais rígidas, a população tem que ter essa consciência dessa recarga hídrica e nós instituímos alguns locais que não tem como você, regiões antigas, instituir os postos de infiltração. E isso é tecnicamente viável. Temos como a prefeitura fazer, que hoje a prefeitura que gerencia aí, fiscaliza, ela pode cobrar quantos mil? 750, 800 mil aqui na região metropolitana? Metropolitana só de Goiânia? Não, só Goiânia é 1,5 milhão. 1,5 milhão. Se cobrar R$2, é 3 milhões por mês que entra para fazer essa questão de ajudar a fazer R$2. Eu pago R$2 para ter esse retorno, esse retorno do lençol freático. R$2. Se eu falar da permeabilidade, sim, né? Aí a prefeitura, junto com a Saneago, pode fazer um programa de recuperação desse lençol freático por R$2. E não há essa fiscalização, né? Não consegue fiscalizar. Precisa ter essas leis, ser cumprida, a população tem que ter a consciência, porque nós não podemos, o Estado, a Saneago não pode ser mãe mais. Claro. Nós temos que ter esse compromisso com a sociedade e com os desenvolvimentos sustentáveis da cidade. Além disso que o presidente do CREA está falando, deputado, tem tantas outras formas, né? Tem a captação de água da chuva, né? Porque as construções mais conscientes, mais sustentáveis já fazem isso, né? Já prevêem esse problema, né? Luciana, eu acredito que é momento da gente eleger soluções. Os problemas já estão colocados para nós. E a gente estava discutindo aqui, quando estava fora do ar, se seria a pior seca dos últimos 30, 40, 50, 80. Foi falado até 80. Mas o fato é que essa discussão deixa claro, já houve outros momentos de seca, talvez iguais a esse, talvez 80 anos atrás. Então nós podemos ser recolocados. Da sua avó, da minha avó. Talvez a gente pode ser recolocados a isso. E o que nós temos que trazer, você, telespectador que está nos ouvindo, é que nós temos que transformar também em primeira pessoa. Eu moro num condomínio fechado, o Francisco. E lá é comum. As irrigações, na época de todo mundo lá, está ligada. Jardim da função. E essa pessoa é extremamente consciente, ela tem total consciência, total preparo, cultura, e está lá com seus grandes jardins, com sua irrigação
com sua irrigação ligada. A todo vapor. Quantas pessoas hoje, certo, estão, como você falou, varrendo calçada com mangueira. Então, nós temos que fazer como população nossa parte. A Saneago, como sua parte, tem que minimizar os vazamentos. Me parece que é em torno de 15, 20% da água ela é perdida no sistema de distribuição. Isso é fundamental. É preciso despoluir o Meia Ponte através de não lançar o esgoto, que é um compromisso do governador. Volto a frisar o ganho de gestão que houve na Saneago com o Jades, mas é um compromisso de 20 anos atrás, né? De conseguir isso. É necessário que os tratamentos de esgoto deixem de ser primários e sejam até o final, como é no mundo. A população tem que parar de jogar esgoto também. Tem que parar de impermeabilizar. Isso que o Francisco falou, uma coisa, a pessoa compra o terreno, tira o habites, faz 3 barracões, bota o cimento em tudo, vai alugar os 3 barracões, porque ele dá lama ali, é ruim para secar a roupa, mas vai faltar água. Claro. A gente tem que deixar de ser não ambientalista, deixou nem um canteirinho, Luciano, né, para colocar umas plantinhas. Nós temos que deixar de sermos ambientalistas em carros 6 cilindros com uma pessoa só por carro. Certo? Uma pessoa que está num carro de 6 cilindros, a gasolina, certo? Num ar-condicionado a 20 graus, dizendo que é ambientalista, ele não é. Não é. Ele não é. Posso aproveitar Começa nos nossos atos, né? Isso que o deputado está falando. Aproveitar o gancho que o deputado falou, nós temos agora instituída a linha vermelha da energia, não tem? Sim. Por que nós não podemos, na época da seca? A Saneago tem a média, né, de todos o consumo. No período da seca, acima daquele consumo, para evitar jogar coisa, institui a linha vermelha. Da água você também, quer jogar? Claro. Você paga mais. Então nós temos, tem como, sabe, Wagner, estudar isso, porque quando dói no bolso, aí você diminui. Só no bolso. E assim, só Infelizmente, também, no Brasil é só assim, tem que doer no bolso, né? Para haver essa conscientização. Aproveitando o que o Francisco acabou de falar também, assim, eu não gosto de tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Eu acho que nesse momento que a gente sai de uma crise hídrica enorme, talvez a gente tenha que refletir para depois discutir. A gente não briga com o filho com raiva. Deixa a raiva passar, depois a gente chama e conversa, que você vai ser mais produtivo. Mas a própria Saneago, ela tem uma concessão do município de Goiânia. E parte dessa concessão, se eu não me engano, 20%, 30% do dinheiro arrecadado por Goiânia, ele tem que ser revertido em investimentos em Goiânia. E hoje, né, o Dr. Jales, ele recebeu a Saneago numa situação complicada, tem tentado contornar. Quero parabenizar, assim, eu reconheço, diante da dificuldade, que você tirou leite de pedra. Tirou água de pedra. Tirou água. Ultimamente está melhor que o leite. Tirou água de pedra. E que nós, políticos, aí eu trago a crítica para mim, para todos os meus colegas, né? Para nós, que você também como presidente do CREA, o Jalim como presidente da Saneago, a gente pare de pensar no universo de um mandato. A questão da água não termina no final do governo Marconi. Né? Não termina no final do meu mandato, não termina no final da presidência do Jalim na Saneago. Isso é um problema das futuras gerações. Então a gente tem que falar assim, o que a Saneago tem que fazer, o que nós temos que fazer, né? Como é que a gente vai... de olhar só para o nosso umbigo e não agir, resolver na primeira pessoa, né? É o carro de 6 cilindros, não preocupar, senão a gente vai ficar aquele negócio, eu não faço minha parte porque o Estado não faz. Aí nós vamos cair naquela discussão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e aí não vamos ficar parados no mesmo e não vamos resolver o problema. Vamos agir, né, gente? Está passando a hora. Olha, falar em hora, nós vamos para o último intervalo e depois a gente vai voltar discutindo a crise hídrica, mas de um ponto de vista, assim, de soluções, porque a crise hídrica também leva à crise de energia, né? Já que o Brasil, 80% da nossa energia vem das hidrelétricas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. O programa Opinião volta com o tema crise hídrica. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Jalisson Toura, presidente da Saneago, Francisco Almeida, presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Goiás, e o deputado Wagner Siqueira, membro da Comissão do Meio Ambiente e que sugeriu esse assunto maravilhoso, que é a água, infelizmente num ponto ruim, que é a falta de água. E é uma discussão importantíssima, nós mostramos aí já uma reportagem, mostramos o problema, é sério, não acabou com as chuvas. E agora eu vou deixar esse bloco aqui para as considerações finais e gostaria de lançar aqui a seguinte informação, que além da crise da água, Jales, a gente pode ter também no Brasil e principalmente em Goiás a crise da energia, porque se falta água, vai faltar energia, né? E a gente já paga aí a bandeira vermelha, foi até sugerido pelo Francisco, pagarmos também a bandeira vermelha para a água, né? Quem sabe desperta essa conscientização. Nós já criamos agora uma... Não quero pagar não, mas assim, se continuar assim, deixar bem claro, não sou a favor de mais imposto, pelo contrário. Pois é, mas o financiamento de todo esse investimento, esses bilhões, infelizmente o governo não tem dinheiro para isso. Nem o governo do Estado, nem o governo federal. O senhor fala para fazer essa ligação? Para fazer esse investimento, para universalizar a água e o esgoto no Brasil. O governo federal, o Ministério das Cidades, eu sou um especialista, esse caminho daqui para Brasília, eu faço ele direto para fazer. Fechado. Não tem saída. A gente discutiu no Congresso da ABS, agora em São Paulo, grande discussão, quando era até pelo ministro das Cidades, e foi uma discussão grande. O financiamento terá que vir pela economia. Existe dinheiro na economia, no mundo inteiro, mas sobrando. Bilhões de dólares, trilhões. Então nós vamos ter que ter capacidade de captar esse recurso para poder resolver uma questão que é também oportunidade, porque falta ligação de água, ligação de esgoto, existe uma demanda reprimida. Tratamento de esgoto. Tratamento. Né, então, também. Isso tudo tem muitos fundos de investimento que eles trabalham exatamente com esse tipo de desafio. Bom, então nós vamos ter que partir para um novo modelo de financiamento, que lá não em é Dubai, governo. Né? Pedir dinheiro lá para os sheiks árabes, né? E tem recurso. Agora, então, dinheiro tem. Uhum. A Saneago é um modelo adequado, como o próprio presidente do CREA falou que realmente é. O deputado Wagner colocou algumas questões muito interessantes. Então, são soluções, nós temos que pensar agora. O problema nosso, quem estava sofrendo com a torneira sem água, acabou. Hoje a torneira sai água. Voltou ao nível normal já ou ainda voltou não? Completamente no estado inteiro. Agora, o desafio agora é pensar o futuro, porque é a grande oportunidade que esse problema traz para a gente. Onde faltou água, por que faltou, meia ponte, como vão resolver meia ponte, como vai fazer, as questões vão ser colocadas também no entorno de Brasília. Eu comentei com o deputado Wagner que estava no momento da gente pensar agora a solução do Corumbá 4, preservar aquela área, como foi feito aqui no João Leite, porque futuramente vai faltar água em Brasília, e é muito. Né? Brasília, hoje, não é só Brasília... Já está faltando em Brasília. Está faltando. E o entorno sul de Brasília, aquela região inteira, também são milhões de pessoas. Então, ali, o distrito não tem água. Corumbá, só para o telespectador ficar a par, presidente, fica entre Alexânia... Ou antes de Alexânia? A água de Brasília é do Corumbá, Alexânia do Corumbá, é um Lusiânia. Enorme, só que é usado para lazer, né? Pois é, aquilo vai acabar. Não vai ter, vai ser igual aqui no João Leite, né?
vai ter que fazer uma área de preservação com todos os cuidados para poder preservar para o futuro, porque aquela região não tem água. A água só tem esse do Corumbá. Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho agora, para a geração futura se beneficiar. E no estado inteiro, nós temos que pensar que as coisas mudaram, vamos ter que ter muito mais cuidado, vamos ter que ter muito mais investimentos, vamos ter que ter estudos, vai ter que ter essa competência que transcende Saniago, transcende o nosso momento agora, é coisa para o futuro. Como você falou no início, olha, o grande momento do século XXI é o século da água, em todos os aspectos. E esse trabalho tem que ser feito, e é agora, né? Já esfriou, como o deputado Wagner falou, agora, né? Esfriou já o calor da torneira sem água, mas agora é a política responsável de propor soluções, resolver o problema, porque o ano que vem vai ser pior do que esse ano. As previsões de El Niño, então, são no sentido que vai ser mais rigoroso ainda. Então, é preciso achar caminhos. E essa discussão, é bom que ela aprofunda mais, sabe? A discussão aqui com pessoas que têm mais conhecimento técnico, têm expertise, e a gente fazer a Prefeitura de Goiânia com o plano diretor, que foi discutido agora no CREA, é muito interessante. Então, a sociedade tem que tomar consciência que é preciso exercer a cidadania com participação do todo e principalmente das pessoas. E ter a consciência que a água, gente, é um bem que pode, né? Tem a escassez e pode água acabar, é vida. sim. Água é vida. Né? Suas considerações finais, Francisco? O Charles falou uma coisa muito importante, não existe recurso. Precisamos ter recursos para dar investimento pesado, muito dinheiro, que não aparece politicamente, como asfalto e outras coisas, fica debaixo do solo, mas nós temos que ter consciência. E nós, como sociedade organizada, apoiamos essa ideia do Jales. Nós precisamos pegar parceiros que tenham dinheiro e nós pagamos para esse serviço de acordo que está estabelecido para Saneago. Agora, para isso, deputado Vaguinho, nós precisamos ter o apoio do Tribunal de Contas, aqui do Estado, apoio da Controladoria Geral da União, para que a Assembleia Legislativa, para que nós quatro mãos podemos fazer um tipo de licitação mais rápida, democraticamente, que todo mundo possa ver, para que o Saneago possa implementar capitais de recursos fortes para implantar outros sistemas na cidade, e até mesmo o Leão pode ser captado através disso. Então, é uma provisão excelente, de médio e longo prazo, que precisa da ação. De curto prazo, eu sugiro, sabe, deputado, que a gente, dentro da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia, fazer um grupo de trabalho, pensando, principalmente agora que é imediato na região metropolitana, e oferecer sugestões o que nós podemos, de curto e médio prazo, solucionar até que os recursos financeiros venham para acabar de solucionar os problemas difíceis. E para o ano que vem não acontecer a mesma coisa, Sim, né? Isso aí eu acho que é importantíssimo, viu, deputado? Parabéns pela sua convocação aqui. Você sempre está atento nas questões do desenvolvimento sustentável dos municípios. É importante que a Assembleia se envolva, não pare de reunir, como disse o Charles, tem de começar a partir de amanhã a oferecer soluções, porque nós dependemos de lei, nós dependemos de apoio político. Nós temos de sensibilizar a população, e vocês são representantes da sociedade. Conto com nosso apoio e gostaria de contar com o apoio de vocês junto, né, para defender Goiânia, quando você falou, não é só para 4 anos, daqui 8, Goiás, 4, 8, 12 anos. Tá Obrigado certo. pela oportunidade. Obrigada, Francisco. Deputado, com você agora, né, suas considerações finais depois desse debate riquíssimo, né? Agradecer primeiro o Francisco, né, já reconheci a importância do CREA e o tanto que tem sido atuante. Enaltecer mais uma vez a presença do presidente da Saneago, Jales, que atendeu, certo, o convite de um deputado de oposição em um momento difícil. Isso mostra a grandeza e a altivez do compromisso público do Dr. Jales. Agradecer a vocês, da TV Assembleia, Luciano, no seu nome, e dizer para a nossa população que eu acho fundamental que o comitê das bacias do Araguaia sejam montadas, Francisco. Do Araguaia também, né? Do Araguaia, do Paranaíba, porque trazer toda a sociedade para discutir, porque o doutor Jales falou, você falou, foi uma coisa interessante, que era o rego, agora é o pivô e vai caminhar para o gotejamento. Essa discussão tem que iniciar, e ela tem que iniciar, ela não se inicia se não tiver toda a sociedade civil acomodada e participando dela. É necessário que você que nos assista também faça a sua parte. Economize água, que você não... Quantas pessoas que estão nos ouvindo não tem um poço clandestino furado dentro de casa? Né? Muitos, talvez até de nós aqui nessa bancada. Os condomínios, quase todas as casas. Claro, então é necessário que a gente não
cimente, a gente não fique com medo, a gente não deixe de cimentar nosso lote, não com medo da fiscalização, com medo de faltar água. Né? É isso que a gente tem que ter, o medo de faltar água, que a gente cobre da Saneago, a continuidade de uma gestão eficiente para que possa fazer seus investimentos, possa não lançar os efluentes lá, mas que a gente também faça a nossa parte e que a gente participe, Luciana, porque o que nos deixa muito triste é a mentalidade do eleitor hoje ainda, Francisco e Jacques. Apenas, a gente já discutiu isso aqui, dos 246 municípios, nós temos menos de 10 aterros sanitários. Você sabe por quê? Agora tem um projeto aí do governo, tal do Goiás na frente, que é uma ajuda do governo estadual para os municípios. Nenhum projeto de água, nenhum projeto de aterro sanitário, tudo asfalto, isso porque o eleitor vota em quem faz o asfalto e não liga se tem um aterro, se tem uma unidade de preservação ambiental. Você sabia que existe o ICMS ecológico? E que muitos municípios hoje não recebem o ICMS ecológico porque não tem políticas ambientais implantadas no seu município. Vá até seu prefeito, cobre isso, né? Vamos tentar mudar o Brasil como mudou o mundo inteiro. O Japão foi através de educação, a Coreia do Sul foi através de educação, também. A Alemanha através de educação. Vamos nos melhorarmos. E a partir disso, com certeza, vamos melhorar todo o nosso município, nosso estado e nosso Brasil. Eu vou continuar acreditando. Não, eu também vou. Eu também sou otimista. Muito obrigada. O deputado falou uma coisa importante que nós não citamos no decorrer do programa, é que essa questão da falta de permeabilização gera outro problema urbano, que é a inundação. Nós não citamos aqui, mas também leva a isso. Gente, muito obrigada. Agradeço aqui de coração mesmo esse assunto, que é problema de todos, gente. A falta de água é um problema nosso e vamos sim conscientizar. Estamos aqui abertos a sugestões e a outros debates. Muito obrigada. Obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto 61.2 ou ainda pela internet, viu? Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.